Fala pessoal, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje eu quero trazer um assunto bastante novo, né? A partir de hoje, a B3, a operadora da bolsa, está trazendo aí opções diárias, com vencimentos diários. E eu quero trazer aqui nesse vídeo a minha opinião com relação a esse tipo de vencimento, esse tipo de operação, para que a gente não tenha apenas... Porque na internet está cheio de pessoas falando somente coisas, as melhores coisas do mundo, né? A gente sabe que toda moeda tem dois lados, né? Então a ideia aqui é trazer de forma transparente qual é a minha opinião, qual é a minha visão sobre isso e também trazer aqui algumas informações importantes sobre essa inovação aqui na B3. Primeiramente, se você não for inscrito no canal, já peço que se inscreva. Ative o sininho de notificações para você ficar atento e por dentro de todo o conteúdo que a gente vai postar aí ao longo da semana. E se você gostar do vídeo, obviamente, você vai deixar um like, porque isso aí ajuda o nosso conteúdo a chegar a mais pessoas na internet. Eu coloquei aqui alguns pontos relevantes, né, sobre essa inovação aqui na B3. Primeiro que isso só existe nos Estados Unidos, então é muito interessante que o Brasil também está indo aí numa linha em que está seguindo as grandes tendências mundiais. Antes tínhamos apenas as opções que venciam mensalmente, depois as semanais apareceram e agora o vencimento diário. O primeiro ponto importante é o seguinte, não vai ter isso com todos os ativos. As opções diárias, elas vão iniciar aqui pelo menos com o índice da Bovespa. Então o IBOV é que vai ter apenas aí essas opções com vencimento diário. Esse é o primeiro ponto importante. Segundo ponto, quando você trata de uma opção que é de uma ação, se você está operando vendido, você tem uma obrigação. Se for uma call, é obrigação de vender. Se for uma put, é uma obrigação de comprar. Se você estiver operando comprado, você tem o direito de comprar se for uma call, o direito de vender se for uma put. Só que nas opções aqui com vencimento diário não vai existir essa liquidação de você ter essa obrigação. A liquidação é apenas financeira. Então, se você tem um lucro da operação, esse lucro vai cair em dinheiro para você. Se tem um prejuízo, vai sair esse prejuízo de você. Então, a liquidação é apenas financeira. Isso é um ponto bastante relevante porque tem pessoas que não queriam ser exercidos e perder o ativo da carteira. Embora, se a pessoa não quer ser exercida, ela está operando opções ali vendido e tal, ela pode simplesmente encerrar a posição dela antes do vencimento. Só saber o horário de negociação e encerra a posição. Até porque o exercício, eu sempre falo aqui no canal, que vai incidir custos. E esses custos às vezes não vale a pena, não compensa. É melhor você encerrar a posição antes do que deixar. Aqui no caso das opções diárias, você não vai ter a liquidação do ativo, e sim a liquidação financeira apenas. Com relação à liquidez, eu fico muito preocupado, porque aqui no Brasil a gente tem ainda uma quantidade muito pequena de pessoas que operam no mercado de renda variável. Quando se trata de opções, piora mais ainda. Se você olha a liquidez de ativos que vencem toda semana, né, as opções semanais, você vai perceber que muitos deles têm uma liquidez muito baixa e tem uma limitação muito grande de strikes. Então você tem strike bem reduzido, você tem uma quantidade de pessoas negociando muito pequena. Então se você estiver operando um volume muito grande, você acaba não tendo ali a liquidez para fazer as operações que você queira, né? Principalmente estruturas mais complexas. Então eu fico me perguntando como é que vai ser a liquidez dessas opções diárias. Com relação ao lançamento desse produto, lança hoje na B3, no dia 17/11, que eu estou gravando esse vídeo hoje. Então hoje já eu quero até ver como é que vai ser a negociação dessas opções, né? Eu acho também o seguinte, embora muitas pessoas vão enxergar esse novo modelo de negócio aí como oportunidade, mas assim, eu acho que isso abre muito espaço para especulação também, né? Estratégia do pozinho, a pessoa ali compra ali a um valor muito pequeno, esperando que haja uma explosão. A gente tem que ter um cuidado com relação a especular com base em viés comportamentais, né? Muita gente ali acredita que vai acontecer uma coisa e assim, todo tipo de negócio vai trazer um lucro para alguém. O dinheiro ele não cria, gente. O dinheiro ele está sendo transferido das mãos de uma pessoa para outra. Então tudo que é inovação acaba fazendo com que haja aquela euforia. Nos Estados Unidos você tem uma liquidez muito grande. Se falar aqui do maior mercado mundial, tá nos Estados Unidos, então é muito diferente aqui do Brasil, né? Então, às vezes você tem que ter um certo pé no chão antes de fazer qualquer tipo de operação nesse sentido. Uma parte positiva dessas opções é que elas só tem do tipo europeia. Então, você não corre aquele risco de você ser exercido no meio do caminho. Mas também não faz sentido também você ser exercido, até porque a liquidação ela é financeira. Então, obviamente, não ia ter essa possibilidade de ser exercido no meio do caminho, né?
Antes o pessoal aqui nas opções normais, as opções mensais e semanais, se você estiver operando ali vendido numa call, por exemplo, você montou uma estrutura, montou uma trava, e aí você pode correr o risco de ficar despernado, caso você seja exercido pelo titular da opção, se você estiver operando vendido, e aí essa outra opção aqui que você tem na carteira, você tem uma perna que seja de put, uma perna ali vendida ali em call, e aí você pode ser exercido no meio do caminho, ficar despernado e aí ter algum tipo de problema, dor de cabeça. Aqui nessas diárias não vai ter isso, porque todas as opções serão do tipo europeia. Então o vencimento, até porque até não faz muito sentido também, né? Opções diárias, se eu quiser ficar operando num prazo de uma semana, eu pulo para as opções semanais. Se eu quiser num prazo mensal, eu vou para as opções mensais, até porque é muito mais líquida. Então não faz muito sentido eu comprar aqui para ficar especulando em cima, apesar que às vezes poderia até fazer pela baixa liquidez, né? Se você tem uma liquidez muito baixa e você não conseguir negociar para sair da posição com lucro, você exerce o direito ali, mas mesmo você tem que verificar se o custo compensa fazer algo nesse sentido. Com relação aos valores, cada ponto do índice, né, ele vai ser dividido por 100. Então se você está ali operando, por exemplo, 100 pontos, 100 pontos representa R$1. Então você pode trabalhar com valores muito pequenos. 1.000 pontos do índice, você vai estar operando ali com R$10. Então você pode estar operando valores muito menores. Não é exatamente 150 mil pontos. Não é 150 mil pontos. Pega aquele valor, divide por 100. Esse vai ser o valor financeiro que você vai estar trabalhando. E isso vai ser mostrado no home broker. Então quando você colocar lá o valor, a quantidade certinha do índice, vai aparecer para você o valor em dinheiro, né? O valor em reais. O valor do exercício. Um outro ponto importante é que o exercício ele vai ser considerado a média aritmética dos 30 minutos antes do término das 3 horas, né? As últimas 3 horas da negociação ali até o vencimento. Então a ideia aqui talvez seja aquela possibilidade de ter uma explosão no final ali do dia, tá próximo do vencimento, acontece uma catástrofe, acontece alguma coisa muito boa, e esse negócio estoura para cima ou para baixo, então esqueça esse negócio de pegar essa explosão. Então muita gente entra nesse processo aí, tá querendo muito apelar para a sorte, né? Acontece alguma coisa, tipo aquela coisa lá da barragem da Vale, né? Na Vale você teve lá aquele rompimento e as ações despencaram, aí as opções deram um salto muito grande. Aqui não vai acontecer isso, né? Pelo menos nesse momento, porque estamos falando aqui do índice, né? O índice é a composição de várias empresas ali, e você vai ter a média aritmética das últimas 3 horas de negociação. Então você não vai ter uma distorção tão grande. Então a sua estratégia do pozinho, vou pegar aqui o meu ponto de vista sobre essas questões, tá? Estou falando aqui sobre as características, mas assim, tudo que eu falei aqui, praticamente tudo, você pode fazer com as opções semanais e mensais. Eu não vi nada de tão destoante assim. Você tem algumas vantagens? Tem algumas vantagens. Eu quero trabalhar uma para fazer o teu vencimento agora numa quarta-feira. Eu não preciso esperar até sexta-feira. Beleza, eu vou montar. Só que quando se trata de opções, quanto menor for o prazo, maior é o risco. Principalmente para quem está comprado. Então se você está pensando em fazer uma estratégia do pozinho aqui, seu risco é muito grande. Se você parar para analisar quantas pessoas perdem muito dinheiro com estratégia do pozinho, é absurdo. Então, assim, eu acho que estratégia do pozinho e lançamento descoberto são duas operações que você tem que ter muito cuidado. Você tem que ter muita análise, tem que ter muito estudo. E quando se trata de algo de um prazo tão curto, você acaba especulando e indo muito na questão da sorte. Eu sou aquele tipo de pessoa, principalmente eu trato aqui os nossos clientes aqui do escritório, que a gente precisa ter um certo nível, um certo grau de probabilidade e assertividade. Se a probabilidade for menor do que 90%, a gente nem entra. Porque a ideia é ganhar dinheiro com consistência. A especulação pura e simplesmente faz com que você opere na renda variável como se fosse um jogo. Então você está ali apostando na sorte. Aí vira um jogo, pode dar certo, pode não dar certo. Só que a maior parte dos acontecimentos que vão acontecer, você não vai estar posicionado. Não faz sentido, porque você não tem informação privilegiada, em regra, né? Tem pessoas que podem até ter ali, mas isso é crime, não é o ordinário da coisa. Então, assim, avaliem se realmente faz sentido para vocês. Ainda é muito novo para estar opinando, só que eu trato o mercado de opções, né, como um mercado que pode fazer você ganhar muito dinheiro e pode fazer você falir também. Então, você está ali todo dia querendo ganhar muito dinheiro com estratégias que não são consistentes, pode fazer você perder a maior parte do dinheiro. Então, todo tipo de negócio, eu falei no início aqui que toda moeda tem dois lados.
Existem muitos influenciadores que ganham com base em comissões. Comissão está muito relacionada a trade, fazer mais operações. Quanto mais operações você fizer, mais ele vai ganhar de comissão ali, né? Então, é um ponto que gera um conflito de interesse. A B3 é a operadora da bolsa, ela cobra liquidação, cobra emolumentos. Então, assim, para a bolsa é excelente que você faça um monte de negociações. Então, quanto mais negociações você fizer, mais ela está ganhando. E às vezes mais você está perdendo. Então, verifiquem o seguinte: se a pessoa que está trazendo a opinião dela, ela é totalmente isenta de fato. Se ela faz com o dinheiro dela de fato. Isso é importante. Na B3, será que é realmente favorável para B3? É lógico que é favorável para B3. Colocar a bolsa 24 horas, lógico que é favorável para B3. Fazer com que você fique fazendo trade todo dia, é lógico que é favorável para B3. O que importa com os seus investimentos é ganhar dinheiro, gente. O que importa é ganhar dinheiro. Se é com investimentos mais conservadores ou mais agressivos, o que importa é ganhar dinheiro. Deixe a sorte de lado. Quanto mais você depender da sorte para você ganhar dinheiro, menos a sorte vai vir a seu favor. Menos. Você pode verificar que a maior parte das pessoas que tiveram sorte, ela teve uma estratégia por trás. Não é sorte. Nunca foi sorte, na verdade. Existe a sorte, na verdade, é uma palavra que foi criada para deixar mais bonita a questão da probabilidade. Se você tem, eu tive sorte de ganhar na Mega Sena. Não, existe uma probabilidade ínfima de você ganhar na Mega Sena e de repente você foi sorteado disso aí. Mas qual é a probabilidade? Quantos jogos a pessoa tem que fazer para aumentar essa chance? Aí você pode fazer um jogo, você pode fazer 1000 jogos, 1 milhão de jogos, não faz diferença nenhuma. Tem até a falácia de Monte Carlo, né? Tipo da moeda. Você joga a moeda pra cima da cara. Joga de novo, aí dá cara. Não, a próxima vai dar coroa porque deu 2 vezes cara. Não necessariamente. Porque o evento anterior não influencia no evento posterior. Então, assim, muito cuidado com essas inovações. Muito cuidado com a estratégia que você está utilizando. Muito cuidado com sua gestão de risco. Muito cuidado com o que você vem fazendo com o seu dinheiro. Eu sou mais da linha de que o crescimento consistente, sustentável, é isso que tornou o Warren Buffett, tornou o Luiz Bassi e outras pessoas aí vencedoras no mercado. Não é porque eles foram absurdamente destoantes, não. Ele não seguiu tendência, que a tendência muda o tempo todo. Daqui a pouco vai ter opções de minutos. Ah, eu comprei agora, o próximo minuto já venceu. Então, quanto mais for favorável para aumentar o número de negociações, para aumentar o dinheiro da bolsa, melhor. Não estou dizendo que é um instrumento ruim e nem estou dizendo que é um instrumento bom. Eu estou dizendo que é um instrumento mais perigoso do que os contratos mensais para quem está operando comprado. E em regra as pessoas vão querer ficar fazendo compra a seco. Compra a seco para fazer a estratégia do pozinho, esperando aí que alguma coisa aconteça. E diga-se de passagem, se você tem um prazo muito curtinho, a liquidação é financeira, se esse evento não acontecer, perdeu o seu dinheiro. Se você tem um prazo mais longo, a probabilidade de você ter uma assertividade naquele período ali aumenta. Porque você aumenta o leque de prazo para a maturidade ali daquela incerteza. Então, tudo que for divulgado na internet, muito cuidado. Esse é o meu recado de hoje. Se você gostou do vídeo, deixa o seu like. Tá? Uma outra coisa interessante também. Eu não sei qual é a sua opinião. Eu queria saber aqui na descrição do vídeo. Coloca aqui, você acha que é uma oportunidade? Você acha que é mais um jogo de azar que vai aparecer? É uma bet do mercado financeiro? Coloca aqui, eu não sei o que você imagina. E não deixa de ativar o sininho de notificações, que a gente vai estar postando uma série de vídeos aqui no decorrer da semana. E eu queria contar muito com a sua participação também. Forte abraço, até o próximo vídeo.